Brumadinho, enchente no Rio de Janeiro, incêndio no CT do Flamengo, a queda do helicóptero que infelizmente matou o Boechat. Gente, que ano é esse? E quando eu fiz os cálculos eu me assustei. Do início do ano até aqui só se passaram 47 dias. Foram só 47 dias. E aconteceu tudo isso. E o que eu mais estou ouvindo gente falar é o seguinte: se o ano está começando assim, imagina como é que vai ser até o final. E aí não tem como a gente não deixar de ficar apreensivo e assustado, com medo. O que vai ser daqui para frente? E para piorar a situação, na morte do Boechat, a gente viu várias postagens, várias manifestações de religiosos, dizendo, com Deus não se brinca, viu? Foi tocar no ungido do Senhor, olha o que aconteceu. Algumas outras religiões ainda dizem assim, não, esse ano está regido pelos deuses da guerra, da luta, será um ano de paixões, de guerras. E outros ainda dizem que Deus pune, porque Deus parece sentir prazer no sofrimento do ser humano. O medo é um discurso que alcança todas as religiões, sejam elas religiões orientais, sejam elas religiões ocidentais. Toda religião trabalha a partir do medo. E não só a religião, a educação e a família também se apropriam dessa linguagem, dessa forma de conversar com as pessoas, para nos moldar a partir do medo. Lembrei essa semana a minha avó materna, já falecida, a avó Diva. Um dia ela foi passar um tempo lá em Maringá com a gente, estava eu e minha irmã, éramos pequenos, e a gente tinha que deitar no horário que a mãe tinha mandado. A mãe e o pai tinham ido sair para aproveitar a noite, jantar fora, tal. E minha mãe falou, olha, 9h30 os pequenos têm que estar na cama. E minha avó falou, e a gente tentou enganar a avó. Vó, não, vó, não é assim. Pequeno, a gente era pequeno. E a gente tentou engabelar ela. E ela, tudo bem. Não sei se engabelar, vocês conhecem aqui essa expressão? É daqui. Às vezes é uma expressão lá do Paraná, não é daqui. E de repente a gente está lá no corredor, brincando no quarto, a gente só ouve uma voz lá de longe. Eu sou a Cuca! Eu estou vindo pegar a criança que não quer dormir! Eu e minha irmã, a gente se arrepiou, porque a gente assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo e a gente tinha pavor da Cuca. E pronto, a gente foi imediatamente para a cama. Porque essa é uma linguagem muito comum, a linguagem do medo. Medo do escuro, medo de pessoas desconhecidas, medo do homem do saco. Conhecem essa história? Medo do bicho-papão, das bruxas, dos fantasmas. E com isso vai sendo gerada uma cultura de medo, que é a cultura que nós estamos vivendo hoje. A cultura de eu não sei o que será da minha vida, o que será do meu futuro. E esse discurso de medo, ele trabalha em duas frentes, recompensa e punição. Você precisa ser uma boa pessoa para merecer ganhar algo. E se você não for uma boa pessoa, um bom menino, uma boa menina, você será punido. Você arderá no fogo do inferno. Tudo isso é a partir do medo. Nós estamos estudando essa série, eu quero acreditar, mas é difícil. É uma série que começa a questionar esses tipos de ensinamentos religiosos que todos nós recebemos, à luz da Bíblia, para entendermos que não é verdade. Nem sempre o que a gente é ensinado é verdade. E hoje o tema é este. Nós somos ensinados que todos os caminhos levam a Deus. Será? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, seu aplicativo. Abra em João, capítulo 14, versículos 1 a 9. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 9. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. E Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu, Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Gente, todos nós ficamos, às vezes, a paciência chega no tampo. Conhece aquela expressão quando bate a gota d'água,
né? Extravasa todo o copo. Quando eu estou me sentindo assim, duas coisas eu gosto de fazer. Primeiro é bater em alguém, estou brincando. Primeira coisa é correr, e quando não dá para correr, tirar tênis e caminhar descalço na grama. E um lugar que eu ouvi dizer que é muito bonito, e pelo que eu vi nas fotos parece ser realmente muito bonito, é o Parque do Ibirapuera. Eu sei que se eu pegar Ayrton Senna, pegando reto, eu vou sair na Marginal Tietê. Só que chegando lá eu não sei como é que eu faço para ir para o Ibirapuera. Quem pode me ajudar dando alguma orientação para mim, por favor? Diga, Júnior. Ponte das Bandeiras. Uhum. Mas até eu chegar à Ponte das Bandeiras vai o quê? Você vai pegar mais uma TT, manter a sua direita até chegar à saída do Ponte das Bandeiras. Até Ponte das Bandeiras. Aí subo a Ponte das Bandeiras. Se não for das 6 da manhã e não pode entrar, senão é uma multa. Não é uma multa, 3 minutos após. Você tem que ir um pouquinho à frente. Passou a Ponte das Bandeiras, entra antes do Anhembi. Antes do Anhembi. À direita. O que é o Anhembi? Isso mesmo. Centro de Convenções, Ponte das Bandeiras. Tiradentes. Tá bom. Me solta lá que vocês vão ver onde é que eu vou chegar. Deixa pro Uber, né? Chama o Waze. Eu acho que seria mais fácil se tivesse alguém que já tenha morado em São Paulo e pudesse vir aqui comigo e me levar até lá. Tem alguém aqui que morou em São Paulo já? Aí, ó. Não seria mais fácil se alguém que morasse lá soubesse fazer o caminho até Mogi, para depois poder fazer o caminho de Mogi até o Parque do Ibirapuera? Aí, de bicicleta, melhor ainda, né? Aí dá aquela boa aliviada. Eu acho interessante isso, porque mais do que saber o caminho, o importante é que alguém seja o meu caminho. Porque o Júnior falou o caminho, ele está certo no que ele falou, mas eu não conheço o caminho. Podem ter rotas alternativas, mas eu não sei nem o que é o Centro de Convenções, como é que é o nome? Anhembi, eu não sei nem o que é isso. Eu sou forasteiro aqui, eu sou estrangeiro, faz pouco tempo que eu estou aqui, faz só 3 anos. Estou me ambientando ainda. Mas se tivesse alguém que soubesse fazer o caminho de lá para cá e de cá para lá, me facilitaria bastante a vida. Porque eu tenho medo de errar o caminho. Domingo passado eu mostrei aquela foto da minha turma, lá da Argentina, que a gente ficou um mês fazendo um trabalho missionário. E eu estava lembrando um episódio. Só os meninos brasileiros, éramos em torno de 8 brasileiros, num mundaréu ali de 1.500 jovens do mundo todo, Austrália, Áustria, Suíça, Estados Unidos, toda a América Latina, mexicanos e tal. A gente saiu no meio do congresso e a gente quis conhecer a cidade, quis conhecer Córdoba, que fica bem no centro ali da Argentina, uma das maiores cidades da Argentina, muito parecido com Curitiba. Então eu estava me sentindo em casa ali. E a gente queria descobrir um shopping. Já viu, né? Jovem, durante o dia, quer descobrir alguma coisa legal para fazer diferente. E a gente andando, não sabia falar muito bem o espaguês, igual eles falam lá. Aqui a gente fala portunhol, porque é português e espanhol, lá eles falam que é o espaguês, é o espanhol e o português. Porque primeiro é o espanhol. A gente não sabia, a gente tentou se comunicar com um outro, a gente parou um rapaz e falou, olha, a gente quer conhecer um shopping aqui, qual é o shopping mais perto? Daí ele falou, vocês conhecem tal rua? Não, não conhecemos. Conhecem tal rua? Não, não conhecemos. Eu vou fazer diferente, eu vou com vocês até lá, para vocês não se perderem. E a gente caminhou lá 7 quadras, andando, tentando conversar com ele, mas ele fez essa gentileza para a gente. Porque quando alguém sabe o caminho até o destino, é mais fácil da gente não se perder, é mais interessante. E nesses textos que a gente leu, nesses versículos, Jesus está num momento como esse. Ele está reunido com seus discípulos, ele está explicando para eles que ele haveria de morrer, ele haveria de partir, e isso deixou os discípulos profundamente amedrontados, deixou eles profundamente ansiosos, porque a expectativa deles era que Jesus restaurasse o reino de Israel, que Jesus fizesse algum milagre para poder mudar a situação deles. Se Jesus morresse, o que seria deles? Se Jesus morresse, o que seria do futuro deles? Lembra que eu falei que a religião, ela usa muito essa palavra do medo, ela gera medo nos nossos corações, gera essa incerteza. Agora, outra coisa que gera medo também é o futuro.
Dependendo do que acontece, é como se o tapete tivesse sido tirado debaixo do seu pé. Você que já perdeu alguma vez um emprego sabe do que é isso, sabe do que eu estou falando. Talvez só você saiba, nem a sua família saiba, que quando você percebeu que você ia perder realmente o emprego, você chorou sozinho. Porque você teve medo. Eu tenho filhos para sustentar, eu tenho contas a pagar, e agora o que vai ser do meu futuro? Uma doença grave, você que está lutando contra essa doença, ou já lutou em algum momento, você sabe o que é receber essa notícia. O que vai ser do meu futuro? Será que eu não vou ver os meus filhos crescendo? Será que eu não vou ver os meus netos nascendo? O que será do meu marido? O que será da minha esposa? A gente tem medo acerca do futuro. A morte de alguém querido. Como que eu vou viver a vida depois que o meu pai morreu? Depois que minha mãe morreu? Como que eu vou continuar vivendo? Tudo isso são incertezas que geram medo. E o medo, ele teima em permanecer no nosso coração. E a gente acaba se escondendo da vida. E diante dessas incertezas da vida é que Jesus se dirigiu aos discípulos de uma maneira muito bela. Quem pode ler para a gente os versículos 1 a 3? Não deixe que seu coração fique aflito. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, irei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Obrigado, mano. Não tenham medo. Não permitam que o coração de vocês fique aflito. Eu sei para onde eu estou indo e sei para onde levarei vocês. Você já pensou nisso? Aquilo que a gente acha que às vezes é o acaso, a gente até canta: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É linda essa música, só que ela não é verdadeira. Porque não é o acaso quem nos protege. Deus, quero que você preste bem atenção nisso. Deus sabe para onde Ele está levando você. E Deus sabe os caminhos que Ele está usando para levar você aonde Ele quer levar. Porque Ele tem planos de bem para a gente, mesmo em meio a situações difíceis. Quando a gente era pequeno, na minha geração, acho que da geração do Moa até a geração dele, a geração de Ezequiel com certeza, a gente sabia que às vezes o joelho ralado precisava arder para poder ser curado, precisava doer. A gente desaprendeu a passar por situações difíceis para aprender a se recuperar. E Jesus não disse apenas isso, Ele disse que como Ele sabia para onde Ele ia e o que Ele tinha de propósito para cada pessoa, Ele saberia como conduzir a vida de cada um. Por isso não precisamos ter medo. E Jesus diz assim: não tenham medo, creiam em mim. E aí, puxa vida, aí vem a nossa grande crise. O que é crer? E a gente é ensinado, está sendo bombardeado a todo momento, principalmente na televisão, que crer é uma espécie de pensamento positivo. Sabe aquela torcida assim? Ah, vai dar certo, eu sei que vai dar certo. E a gente se empenha, a gente se esforça. E até falam para a gente, quando não deu certo: você não teve fé forte, você não teve fé suficiente. Mas, gente, espera aí, vamos ser sinceros. Se pensamento positivo desse certo, vai nascer cabelo, vai nascer cabelo, vai nascer cabelo. Eu seria cabeludo. Se pensamento positivo desse certo, você tinha ganho na cena. Se pensamento positivo desse certo, os seus problemas acabavam num piscar de olhos. Mas fé não é pensar positivamente. Um escritor cristão estadunidense chamado Philip Yancey, ele escreveu assim: a vida de fé consiste em viver no passado e no futuro. Eu vivo no passado para encontrar fundamentos para o que Deus já fez, para ganhar a confiança de que Ele pode fazer o mesmo de novo. Qual é a diferença? Fé é confiar. Pensamento positivo tem a ver com o que está fora de mim, com o que está nos fatos, nas circunstâncias. Confiança tem a ver em quem eu confio. O caminho da religião, ele é pautado sobre o asfalto do medo. Tenham medo, cuidem. Se vocês errarem o piso,
Se vocês errarem a pisada, vocês vão ser punidos. Agora o caminho de Jesus é esse. Não fiquem aflitos. Não tenham medo. Percebe a diferença? O convite de Jesus é este. Não se relacionem com Deus a partir do medo. Quem pode ler os versículos 4 a 6, por favor? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. É interessante a palavra de Tomé, porque Jesus diz assim, eu vou para um caminho, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas aí Tomé é muito honesto, ele fala assim, olha, a gente não sabe para onde é que o Senhor vai, e muito menos o caminho. A gente não sabe o destino e não sabe o caminho. A gente sabe que o Senhor vai, mas a gente não tem ideia. Preste atenção. Caminho só tem sentido quando tem um destino. Você está caminhando a sua vida e você está indo para onde? Para onde você está conduzindo a sua vida? Porque tem muito homem que planeja assim, não, eu vou trabalhar, vou recolher INSS certinho, para depois aposentar, poder ficar tranquilo, aproveitar os meus netos, poder jogar dama na praça, poder pescar. Mas quantos homens nós conhecemos que depois de aposentados morrem por um problema súbito? Não conseguiram aproveitar a vida. Isso não é destino. Uma palavra que tem marcado muito a vida do Ezequiel, nosso presbítero, nesse ano, legado. Qual é o legado? Quando você deixar de viver neste planeta, do que as pessoas sentirão falta da tua existência? Que falta você fará na vida dos outros? Porque caminho que não tem destino é um caminho sem sentido. E preste atenção, todas as religiões afirmam, todos os caminhos levam a Deus. Agora, qual é o caminho de todas as religiões? Medo. Você tem que cumprir as nossas regras, você tem que cumprir as nossas doutrinas, você tem que participar dos nossos eventos, porque senão você estará em pecado, e você dessa forma não alcançará Deus. Se o caminho que é proposto é um caminho de medo, esse caminho está levando para Deus? Está levando a Deus. Tchau. Está levando você para longe de Deus. Caminho sem destino não é caminho. E, gente, eu tenho medo de tomar caminhos e me perder. Eu gostaria muito que alguém soubesse o caminho, fizesse o caminho até onde eu estou e me levasse para onde eu preciso ir. Porque daí eu sei que eu não erraria o caminho. Se existisse alguém que soubesse vir aqui e me levar para onde eu preciso ir, eu iria tranquilo. Então o que a gente está falando aqui é de referência. Quais são as suas referências na sua relação com Deus? Quando eu fazia seminário, um dos livros que a gente teve que ler é a tal do Síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan. Todos conhecem a história, lembram? Qual que é a história de Peter Pan? Quem pode me ajudar aqui? É um menino que não cresce, não quer crescer. E ele, além disso tudo, ele é mágico. Porque crianças são mágicas. Certo? Pozinho de Pelim-Pim-Pim que o diga, né? Crianças são sempre potencial. Qual que é a pergunta que adulto insiste em fazer para a criança? O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu potencial? Então, síndrome de Peter Pan é uma síndrome que ataca nós homens. Nós teimamos em amadurecer, não queremos crescer, viramos adultos no corpo, mas continuamos crianças. Queremos ser mágicos, queremos ser puro potencial. E por que Peter Pan não queria crescer? Qual que era a referência de adulto que ele tinha na relação direta com ele? Quem que era o adulto com quem ele se relacionava? Capitão Gancho. Um adulto delicioso de conviver, né? Um homem amargurado. Um homem que tinha perdido a sua mão e tinha um gancho no lugar. Era um homem que feria os outros. Era um homem... Quem que tinha comido a mão do Capitão Gancho? O crocodilo tic-tac. Por que o crocodilo tinha comido antes? Um relógio que ficava a todo momento. Adultos, olha que interessante a estrutura psicológica do escrito de Peter Pan. Os adultos, eles são comidos pelo tempo. E porque eles são comidos pelo tempo, eles perdem aquilo que um dia eles tiveram, o prazer da infância. Agora eles têm responsabilidades, eles têm pesos, eles têm obrigações, eles se tornam azedos. Então, quando Peter Pan olha para um adulto, ele fala, eu não quero ser um adulto.
E aí ele permanece criança. E não mais somente criança. Ele se torna o rei de quem? Dos meninos? Ele se torna o rei dos meninos perdidos. Das crianças que não sabem para onde tem que ir. E ele mora em que lugar? Na terra do nunca. Nunca boleto, nunca obrigação, nunca chefe. É a terra do nunca. Não precisa assumir compromissos. E o pior de tudo, ele sacrifica a possibilidade de ter uma relação amorosa sadia com o Wendy. O Wendy é uma menina da classe média britânica. Ela sonha ter filhos, ela é cuidadosa com seus irmãos, ela quer casar, mas ele prefere trocar a responsabilidade de assumir o cuidado e o companheirismo com a mulher por uma fada. Porque fadas não existem. E muitas vezes nós homens idealizamos mulheres que não existem, somente em vídeos proibidos para menores. Mulheres que estão disponíveis aos nossos desejos, aos nossos encantos. Porque na vida real não é assim. E a coisa mais triste de Peter Pan é que ele, permanecendo criança, ao mesmo tempo que ele pode ser qualquer coisa, ele não é nada. Porque continua sendo apenas potencial. O IBGE dos Estados Unidos, o United States Census Bureau, olha que interessante esses dados. Ele identificou que 90% dos homeless, dos sem-teto, nos Estados Unidos não tinham pai na família. 70% dos jovens delinquentes internados na Fundação Casa dos Estados Unidos, que tem outro nome, 70% desses jovens vieram de famílias nos quais não havia a figura do pai. 85% dos jovens que estão no sistema carcerário norte-americano cresceram, vamos ver se vocês adivinham? Vocês estão bem, sem pai. E 63% dos jovens que cometeram suicídio no último ano tinham pais ausentes. Brumadinho assusta a gente. O incêndio no CT do Flamengo assusta a gente. A queda do helicóptero assusta a gente. Porque quando a gente olha para essa situação toda, a gente tenta olhar referências. Para quem que a gente vai olhar? Quem que vai dirigir a gente nesse momento de dificuldade? E a gente não tem pessoas em quem a gente pode confiar e dizer, eu posso seguir essa pessoa porque ela vai me encaminhar da maneira correta. Ela vai me dizer o que fazer, eu não vou mais precisar ter medo. Faltam pais em nosso mundo. E é engraçado porque todo mundo faz propaganda de si nas redes sociais, né? Só que, se você quer realmente conhecer alguém, olhe, converse e conheça os filhos dessa pessoa. Porque os filhos entregam, na hora, o pai e a mãe. O linguajar da criança, a educação da criança, se é uma criança acessível ou retraída. Você quer conhecer um adulto? Não fica olhando Instagram, não fica olhando Facebook. Olha os filhos desse adulto. E é interessante porque é exatamente isso que Filipe está falando. Ele está pedindo uma referência. Quem pode ler para a gente os versículos 7 a 9? Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Felipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem sou? Quem me vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Obrigado, Paulo. Todas as religiões falam de um Deus severo, de um Deus punidor, de um Deus que está bravo com a gente. E o que Filipe está dizendo é difícil viver nesse mundo, Jesus. A gente não sabe o que vai ser do nosso futuro. A gente não sabe o que nos aguarda, a gente tem medo do futuro. Mas se o Senhor nos mostrar uma figura, alguém que possa nos dar essa segurança, isso vai nos bastar. Por isso que todos os caminhos não conseguem levar a gente até Deus. Porque os caminhos de toda religião, e deixe-me dizer, inclusive da religião evangélica e da religião cristã, são pautados no medo.
Por isso que o caminho de Jesus é diferente, inclusive, da religião cristã. O caminho de Jesus é o caminho do Evangelho. Felipe, eu estou esse tempo todo com vocês e você ainda não entendeu? Quem me enxerga, quem me vê, vê o Pai. Jesus é a nossa referência de vida. Freud, certa vez escreveu assim: como fica forte uma pessoa quando ela está segura de ser amada. Quando a gente se sente amado, não tem o que segure a gente. E o contrário também é verdadeiro. Como fica fraca uma pessoa quando ela está insegura de ser amada. Porque o amor dos nossos pais é um amor maravilhoso, mas muitas vezes ele é condicional. Se você fizer isso, eu te darei aquilo. Se você for um bom menino, eu te tratarei dessa maneira. Se você for um mau menino, eu te tratarei de outra maneira. Porque amor incondicional é apenas o amor de Deus. Deus não está interessado na nossa lista de pecados e muito menos na nossa lista de virtudes. Ele nos ama. Ele nos ama. Deus não está bravo com a gente. E essa é uma diferença enorme entre as religiões e o cristianismo. Enquanto todas as religiões propõem ser um caminho de religar o ser humano a Deus, é impossível, porque estão pautados, estão baseados no caminho do medo. O cristianismo, o Evangelho, é um caminho diferente. É Jesus vindo até nós. Eu queria muito ir para o Parque do Ibirapuera, mas eu tenho medo de me perder. A não ser que alguém que mora em São Paulo, tenha morado em São Paulo e saiba fazer o caminho do Parque do Ibirapuera para Mogi e o contrário, eu não me perderia. Foi isso que Jesus fez. Jesus saiu do Parque do Ibirapuera, veio até onde a gente está para dizer: tem um lugar para vocês irem, para tirar o tênis, tirar as sandálias, aterrar, pisar na grama e recuperar a energia. Jesus é Deus vindo até nós. Mais importante do que saber o caminho é ter alguém que seja o caminho. Talvez você não tenha ainda percebido o quanto Jesus está próximo de você e o que Ele tem feito para mostrar o amor dEle por você. Talvez você esteja tão sufocado de tantas regras, tantas leis, tantas normas religiosas, que você já está completamente saturado. Mas eu quero que você saiba nessa noite que o amor de Deus nos fortalece e nos ajuda a vencer todo o medo. Não precisa ter medo do futuro. Não precisa. Deus está com a gente. Jesus continuará cuidando das nossas vidas. Quero orar por nossas vidas nesse momento. Você pode fechar seus olhos e abrir o seu coração a Deus.